Salve, salve, querido aluno, querida aluna da BioEAD. Eu sou o professor Charles e a partir de agora a gente vai iniciar uma série de vídeos explicando algumas novidades que vão acontecer a partir desse próximo semestre que se inicia. Primeira grande novidade é eu perguntar para vocês. Vocês já ouviram falar em avaliação por rubricas? Não? Pode parecer complicado, mas a gente vai mostrar a partir de agora como vão funcionar as novas avaliações do curso. As rubricas vão deixar as avaliações mais explicativas, mais dinâmicas e mais diretas para que você, nosso aluno, consiga entender exatamente quais são todos os pontos que a gente vai cobrar de você nas suas atividades. Então vem comigo que a partir de agora a gente vai começar a entender o que são essas avaliações por rubricas e vai detalhar cada uma das atividades que vão ser utilizadas ao longo desse próximo semestre de 2021. Vamos nessa! Bom, antes de começar eu quero fazer um convite para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá, ativa as notificações para que você não perca nenhuma das novidades que a gente vai publicar a partir de agora nessa série de vídeos, tá bom? É muito importante que você fique ligado em todas as orientações que eu vou te passar a partir de agora. Como eu falei para vocês no início, o nosso curso está adotando algumas novidades para esse próximo semestre que começa agora em agosto, e uma delas é a adoção das rubricas de correção. Pode parecer um nome um pouco complicado de entender, mas você vai ver daqui a pouquinho que vai ficar muito mais fácil o processo de correção e, consequentemente, que você saiba quais são exatamente os aspectos que você vai ser avaliado em cada uma das atividades que você vai fazer no curso a partir de agora, tá bom? Bom, a gente sabe que um dos aspectos mais complicados aí da carreira de professor são as avaliações. Enquanto professor, seja um professor recém-formado, então um professor experiente, avaliar é sempre uma tarefa muito difícil, muito trabalhosa, porque não envolve só dar uma nota, tá? Enquanto a gente está fazendo uma avaliação, a gente tem que levar em consideração vários aspectos, desde o lado emocional do aluno no momento daquela atividade, até a qualidade do material que você, aluno, está entregando, tá? Então, sempre gera uma dúvida no nosso grupo que reside em como avaliar e aferir o aprendizado. Você já deve saber disso, mas não custa nada relembrar, que nós conversamos toda semana. O nosso grupo se reúne toda semana e a gente vai discutir vários aspectos, dentre eles as avaliações, tanto as partes positivas quanto as dificuldades, enfim, todos os aspectos da avaliação que os nossos tutores e professores fazem das atividades que você entregam, tá? Então, sempre um dos aspectos mais comentados pelos nossos tutores e professores é como avaliar ou como quantificar aspectos qualitativos. Muitas das atividades que vocês realizam são textos, são infográficos, são podcasts, ou seja, não são questões onde simplesmente você acerta e erra e no final a gente tem a nota. Não, vários outros fatores precisam ser considerados para que a gente consiga chegar na nota que seja justa enquanto aluno, que reflita a qualidade daquele processo ou daquela atividade que você entregou, tá? E a gente sabe que a correção nesse sentido ela é muito subjetiva. A gente tenta ao máximo classificar todos os aspectos, fazer uma isonomia entre tutores para que as atividades elas não sejam corrigidas com um viés positivo por um tutor ou com um viés negativo para outro tutor. Então, a isonomia pode ser um termo-chave para que a gente entenda as correções por rubricas a partir de agora. Então, para a gente entender de fato o que são essas rubricas, vamos primeiro defini-las, tá? Montgomery, em 2010, definiu muito assertivamente o que é uma rubrica. Ela nada mais é do que um instrumento de avaliação que vai utilizar uma série de critérios e vários níveis de proficiência, de fato, de modo que esses níveis de proficiência sejam claramente definidos antes do aluno entregar a atividade, para que a gente consiga avaliar de fato o desempenho dos alunos e das atividades que foram entregues dentro desses critérios. Pode parecer um pouco ainda subjetivo, mas a gente vai mostrar a partir de agora como vão ser corrigidas as atividades de vocês, tá? Toda rubrica ela possui alguns elementos. Os três principais são os critérios de avaliação, as definições de qualidade e os indicadores. Primeiro, critérios de avaliação é quando a gente descreve um conjunto de itens ou de uma lista que refletem o que vai ser julgado.
Ou seja, eu listo exatamente o que eu vou avaliar em cada uma das atividades, tá? Um outro critério são as definições de qualidade. É onde a gente explica, dentro de uma matriz de correção, quais são os critérios que vão ser avaliados e o que você, aluno, deve fazer para que você consiga demonstrar uma habilidade ou uma proficiência ou ainda um critério para atingir o que se espera. Então não adianta nada eu dizer que eu vou cobrar de você um mapa conceitual se eu não mostrar exatamente o que é o mínimo necessário que o mapa conceitual precisa ter para que ele seja feito com qualidade, tá bom? E um outro critério são os indicadores, que é exatamente a amplitude, ou seja, uma faixa de correção entre o que era esperado pela gente, pela equipe de avaliação, e aquilo que foi efetivamente alcançado por você. É quando eu digo o que eu esperava receber e o que de fato eu recebi de você. Mas aí você deve estar perguntando, sim, Charles, muito bonito esse texto, mas na prática, como é que vai funcionar? Como é que funciona para a gente chegar na nota específica de cada um de vocês, tá? Até então, as avaliações eram feitas mediante o desenvolvimento da atividade e, consequentemente, a introdução de uma nota pelo professor ou pelo tutor. Então, no final da disciplina, isso era calculado, gerava-se uma média, e aí você sabia se era aprovado, na maioria das vezes, ou se precisava ir para a NF, ou se era reprovado. Então, a partir de agora, os cálculos vão ficar mais claros, tá? Você vai saber exatamente qual vai ser a estimativa da sua nota, caso você entregue a sua atividade. Então, eu vou pegar como exemplo a diretriz de fórum, tá? Lembrando também, todas as diretrizes você encontra lá na secretaria virtual do curso. Lá tem uma pasta intitulada de diretrizes de correção, onde você vai ver exatamente quais são os critérios avaliativos de cada uma das atividades. Então, se você tiver alguma dúvida, corre lá na secretaria virtual do curso, acesse as diretrizes para que não fique nenhuma dúvida pendente ainda e você saiba exatamente aquilo que a gente vai cobrar de você. Bom, então pegando aí novamente a diretriz de fórum, vamos destrinchar agora parte dessa diretriz, tá? No nosso próximo vídeo vai ser a primeira diretriz que a gente vai abordar, é exatamente os fóruns. Então, vamos lá. Na diretriz de fórum a gente vai avaliar de você 4 aspectos, tá bom? 4 critérios. Primeiro, a sua participação, o seu nível de participação na discussão lá no nosso Biologando. Segundo, os elementos adicionados às postagens. Você sabe que você precisa colocar imagens, precisa colocar artigos, precisa citar vídeos, então tudo isso vai ser elencado na nossa diretriz. Um terceiro ponto é a interação. Você sabe que o Biologando não é só simplesmente postar, esquecer, resolver meu problema. Não, o Biologando é uma extensão da nossa sala de aula. Na sala de aula você não simplesmente faz um comentário e fica calado. Você interage com os colegas. Então, no nosso Biologando também deve ser feito da mesma forma. E, por fim, o conteúdo das postagens. Muitos de vocês reclamam ou listaram para nós que se sentem um pouco incomodados com o conteúdo das postagens. Apontam que alguns colegas simplesmente copiam e colam o texto da internet. E a gente está de olho nisso, hein? Plágio não é aceito no nosso curso. Então, o conteúdo das postagens ele também vai ser avaliado para que você consiga saber ao final da atividade qual é a sua nota em específico, tá bom? Então vamos pegar um desses critérios só para a gente destrinchar cada um e a partir do próximo vídeo a gente vai identificar claramente quais são todos os aspectos avaliados na atividade, tá bom? Então, em relação à participação, ela vale entre 0 e 20 pontos, ou seja, se você participar do fórum com vários níveis de participação, você pode ter de 0 a 20 pontos na sua nota. Lembrando que a nota vai de 0 até 100. Então, os outros critérios eles vão compor o restante da nota para que você tenha a sua nota ao final da atividade. Então, no aspecto participação, vai ser avaliado se você fez comentários autorais, construtivos, claros, objetivos e contínuos, frequentes, efetivos e consistentes, além de demonstrar polidez durante a discussão. Então, muito teórico, né? Vamos ver na prática agora como é que funciona. Primeiro critério, participação. Você vai ser considerado excelente se você fizer comentários autorais construtivos,
claros, objetivos, contínuos, frequentes, efetivos e consistentes, além, claro, de demonstrar polidez durante a discussão. Lembrem lá da netiqueta. Então, a netiqueta dentro do mundo virtual, ela se reflete na polidez, tá? Se você tiver alcançado tudo isso, você vai ter 20 pontos nesse critério na sua atividade. Agora, se você não conseguiu alcançar os aspectos necessários para ser considerado excelente, você só foi bom. E o que é o bom? É quando você faz comentários construtivos, claros, objetivos, mas não participa de forma contínua. Ou seja, não tem uma interação na nossa sala de aula virtual. E ainda assim, demonstrar polidez durante a discussão. Então, se você fez tudo isso, mas não participou de forma contínua, ao invés de 20 pontos, você só vai alcançar 16 pontos, tá? E aí vai caindo a partir do momento que você não alcança alguns desses critérios. Próximo critério é o critério satisfatório. É quando o aluno, você, faz comentários pontuais, tá? Não faz um comentário frequente, porém esses comentários são claros e efetivos, ou seja, possuem qualidade na postagem. Além disso, se você tiver demonstrado polidez durante a discussão, você vai ter até 13 pontos nesse critério. Bom, um outro nível é o insatisfatório, que é quando você faz comentários pontuais, mas não participa gradativamente, também não sendo polido e objetivo durante as discussões. É quando você simplesmente posta por postar, não está muito preocupado, e eu espero que você não seja avaliado no nível insatisfatório, tá? Nesse caso vão ser só 8 pontos. E por fim, o não aceitável é quando você não participa do fórum, ou então, quando participa, você posta coisas totalmente diferentes do assunto a ser discutido no fórum. É quando você posta lá alguma coisa sem muita atenção, só para tentar se livrar da atividade. Isso a gente não aceita, hein? Uma outra coisa que a gente não aceita é plágio. Então, se você plagiar alguma postagem, você vai ser classificado, infelizmente, como não aceitável, não tendo pontos a serem creditados no critério de participação. Então, por enquanto é isso. A gente fica por aqui. E na próxima postagem, no nosso próximo vídeo, a gente vai entender direitinho aí como são as classificações e os critérios que vão ser avaliados durante os fóruns, tá bom? Então, por enquanto eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!